Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Terça-feira, dia 27 de dezembro de 2022. Nós estamos ao vivo, começando mais uma edição do Seu Rede Verdade. Que bom poder contar com o carinho da sua audiência. Para a gente começar logo o programa, vamos começar com a repercussão dos principais trechos da entrevista de ontem do governador João Azevedo aqui no Frente a Frente. Fez várias revelações, a gente vai trazer as principais delas. A primeira revelação, o governador anunciou que vai manter a maioria do secretariado atual no governo, no mandato 2 de João Azevedo. Entre eles, confirmou o nome, o único nome confirmado até agora, do secretário da Fazenda, Álvaro Laureano, e também anunciou aí a criação de uma agência de defesa animal e o desmembramento de duas pastas, Secretaria de Meio Ambiente, vai virar uma secretaria específica, e Secretaria de Ciência e Tecnologia também. Vamos acompanhar. Haverá modificação na estrutura administrativa do Estado. O Estado, ele vai criar, por exemplo, secretarias novas. Vai criar secretarias novas? Vai criar. Quais? Na verdade, não é nem criação. É eu diria que uma divisão de secretarias que existe. Hoje existe uma secretaria, por exemplo, Secretaria de Infraestrutura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente. Nós vamos tirar essa parte de meio ambiente e criar uma pasta para cuidar do meio ambiente especificamente. A educação tem uma área que é de pesquisa e inovação que nós precisamos criar uma pasta compartilhando isso, para que as pessoas entendam que não haverá aumento de despesa por conta disso, porque nós vamos pegar o que se faz de ciência e tecnologia dentro da Secretaria de Educação e criar uma pasta separada para que a gente possa ter esse diálogo com os ministérios correspondentes. Quando você analisa uma estrutura administrativa de um Estado, a gente tem que pensar que ela tem que ser o mais próximo possível, guardado as proporções, até porque são atribuições diferentes. Você tem que guardar proporções entre o governo federal e os governos estaduais. O que tiver de ministério, tem de secretaria. Teoricamente, você precisaria ter uma secretaria. Então, nós temos hoje um Ministério do Meio Ambiente, que é uma área extremamente importante e que nós precisamos valorizar. Nós temos uma área de ciência e tecnologia, um ministério, que é muito importante e que nós não temos o correspondente aqui. Então, são adaptações. Que já foi separado, inclusive. Ó. Já foi separado. Já. Mais alguma mudança, governador? Não, haverá, por exemplo, a criação da Agência de Defesa Animal, que é um pleito que já vinha desde o ano passado e que nós não conseguimos colocar em prática, mas esse ano será colocado, porque a Paraíba é um dos poucos estados que ainda não tem a sua Agência de Defesa Animal. Tá aí. Bom, e para você que está sempre de olho numa oportunidade de emprego no serviço público, de concurso, o governador anunciou ontem à noite. A intenção nossa é que em 2023 nós façamos concurso para a Polícia Militar. Quantas vagas? E para o Corpo de Bombeiros. Nós estamos levantando exatamente essa demanda, mas deve ser algo em torno de 1.000 vagas para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Segundo o concurso da Polícia Civil, é um concurso para 1.400 vagas. Quando nós terminarmos de chamar todos os 1.400, que são exatamente, que é o número de vagas estabelecido no concurso, é que nós vamos discutir se dentro desses 1.400 houve alguém que desistiu, alguém que não quer assumir, ou não quis assumir o emprego por outro lado, para continuar chamando outras pessoas. Mas a intenção é chamar exatamente aquilo que o edital estabeleceu, 1.400 vagas para a Polícia Civil. Então, um concurso público para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros no próximo ano. Bom, aqui comigo quem está é a nova juíza da Corte Eleitoral, do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Eu estou falando da advogada Maria Cristina Santiago, que está aqui conosco. Doutora Cristina, muito boa tarde. Seja muito bem-vinda aqui no Rede Verdade. Parabéns, enfim, pela essa nova missão ali junto à Corte Eleitoral da Paraíba. Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Primeiramente, dizer da minha alegria de voltar aqui, cumprimentar todos os telespectadores, cumprimentar também vocês que estão aí nos bastidores. É, para mim, muito gratificante reencontrar aqui nesse local. Lembrando que das outras ocasiões que a doutora Maria Cristina esteve aqui conosco, ela esteve na condição de primeira mulher na Paraíba a disputar
uma eleição para a presidência da OAB. Agora foi uma lista tríplice composta com outros advogados, até que a senhora fosse nomeada nova juíza do TRE. Foi mais difícil ou mais fácil do que a eleição para a presidência da OAB? É completamente diferente. E aqui eu vou aproveitar e mandar um abraço, porque foi justamente isso. Saiu a lista tríplice do Tribunal de Justiça, onde éramos 3 candidatos. Eu e 2 colegas, Hermano Gadelha e Felipe Souto, a quem eu mando um beijo especial, porque são 2 colegas que eu quero muito bem. E assim, da forma como eu fui nomeada, poderia ter sido qualquer um de nós. A lista, Luiz, saiu em março, e demorou esse tempo inteiro justamente para sair. Então, é um processo demorado, mas é completamente distinto da dinâmica de um processo eleição eleitoral. para a OAB. Mas essa lista é composta, quem fez essa escolha? São os desembargadores do... São os desembargadores do Tribunal de Justiça. Que votaram. Que votaram. E a senhora saiu com... Era uma lista de 18 nomes, e aí nessa lista se reduz para 3 nomes. No caso, fomos eu, Hermano e Felipe. Em termos de votação, Hermano ficou com 11 votos, eu e o Felipe Souto ficamos com 14, só que em razão de desempate, seguindo o regimento interno do Tribunal de Justiça, pelo fato de nossa OAB ser mais antiga, nós fomos para a primeira posição. Muito embora isso não signifique nada, porque qualquer um dos 3 poderia ter sido nomeado pela presidência. Quem fizer a referência de que, olha, foi nomeada pelo presidente Jair Bolsonaro, então porque ali uma indicação política do presidente Jair Bolsonaro, o que a senhora diz? Eu digo que é necessário que nós nos lembremos que se trata de uma composição da Corte do TRE que tem como característica a independência. E poderia ter sido qualquer um dos nossos nomes. Inclusive, caso a pessoa que for nomeada ou que tenha sido porventura nomeada queira porventura experimentar uma possível recondução, sairia da nomeação do presidente Jair Bolsonaro para o presidente Lula. O que significa dizer que uma das principais características de quem está ali compondo a corte é essa independência necessária. E isso nós sabemos que o nosso TRE tem de sobra. Bom, na solenidade ontem no TRE, no seu discurso, a gente tem até imagens aí da solenidade ontem, foi conduzida pela desembargadora Fátima Bezerra Maranhão, a atual presidente do TRE. Aliás, a senhora passa a fazer, parte dessa corte, só tinha a desembargadora Fátima como presidente e a procuradora, a Cássia, dentro da corte aí, a terceira mulher, então, na Corte Eleitoral da Paraíba. No seu discurso me chamou a atenção, quando a senhora falou de forma muito clara, dizendo, olha, na minha atuação, entre outras características, eu, como advogada, que sou militante, eu vou manter a minha relação, o meu gabinete, as minhas portas como julgadora abertas para essa relação direta com os advogados, que em muitos casos, ou em alguns casos, sofrem com isso. Por que a senhora fez questão de fazer essa fala? Porque eu penso que somente existirá um processo verdadeiramente justo quando existir essa experiência ampla e restrita do acolhimento da advocacia. É necessário que a advocacia seja respeitada nas suas prerrogativas. Obviamente, é totalmente distinta a atuação que eu tenho enquanto advogada, que mesmo estando na corte, posso continuar advogando, desde que não seja na justiça eleitoral, no meu caso, em famílias, sucessões, mas é imprescindível que haja essa respeitabilidade, esse acesso, ser acessível. É isso que a advocacia quer. E, enquanto juíza, uma das coisas que eu renovo o meu compromisso aqui, disse por ocasião no meu discurso de posse, e reitero aqui para todos que estão me ouvindo, a advocacia terá completo acesso ao gabinete da jurista que foi nomeada para esse biênio. Que eu me lembro, inclusive, também era uma das suas bandeiras, enquanto candidata naquele momento e naquela época, à presidência da OAB, de lutar para que as prerrogativas dos advogados pudessem ser, de fato, sobretudo nessa relação com a magistratura, de ter essa relação melhor, porque a gente colecionou alguns lamentáveis episódios dessa relação do julgador com o advogado. É muito importante isso, enquanto no passado eu frisei muito na época da campanha, de nós todos sermos conscientes da importância da advocacia. E é necessário que essa relação institucional, magistratura, advocacia, Ministério Público,
defensoria pública seja o mais igualitária possível dentro de uma respeitabilidade. Isso é essencial para que haja as garantias de um processo verdadeiramente justo. Existem já magistrados, desembargadores que já fazem isso, mas existe também uma grande maioria que ainda não consegue atuar dessa forma. E na possibilidade de exercer a judicatura, sem dúvida, vai ser uma oportunidade para demonstrar que é possível, sim, tornar acessível essa relação. Você dá esse testemunho na prática. Isso. Que é possível fazer isso, né? Com certeza. Bom, outro ponto de destaque na solenidade de ontem, que a senhora também destacou no seu discurso, mas a desembargadora Fátima também o fez, aliás, pediu que as mulheres que estivessem presentes lá se levantassem, né, e recebessem ali uma salva de palmas. Era a história desse avanço ou dessa luta das mulheres, das juristas, em ocupar espaços de relevância nas cortes, nos tribunais, nas cortes superiores desse país. Essa é uma luta que está muito atrás, precisa avançar mais. Qual é a sua leitura? A minha leitura, Luiz, é que é necessário que se reconheça que existe uma necessidade diuturna, cotidiana dessa luta, para que homens e mulheres possam ocupar esses cargos onde tem relevância, onde tem poder de fala. É importante que se diga também que não é o fato unicamente de você ser mulher ou ser homem que faz com que você esteja apto a exercer esse cargo. Mas sempre há uma pecha de que existe uma competência latente, já presumidamente existente, se você é homem, enquanto que mulher não. E daí você vê uma dificuldade da mulher ascender a determinadas posições. Uma das coisas que eu faço questão de lutar enquanto estiver ocupando esse cargo é me apropriar cada vez mais de algo que eu já faço na minha advocacia. Mostrar que a técnica, o respeito ao cumprimento da lei, a competência, a você aprimorar cada vez mais a questão da técnica propriamente dita é o que vai ampliar e dar respeitabilidade à mulher e vai mostrar o que já é fato, mas que algumas pessoas ainda têm dificuldade de acolher. Homens e mulheres são absolutamente iguais e podem ocupar, sim, os mesmos cargos. Agora, doutora, a senhora também assume a Justiça Eleitoral, um cargo como esse, na Corte Eleitoral da Paraíba, no momento em que a Justiça Eleitoral, como um todo no Brasil, recebe questionamentos, críticas, pancadas sobre legitimidade da urna eletrônica, sobre legitimidade dos pleitos, sobre legitimidade, enfim, do processo eleitoral e democrático como um todo. O que pode se esperar da sua atuação diante dessa visão que parte, né, dos brasileiros passam a ter da Justiça Eleitoral? Então, Luiz, a Justiça Eleitoral, assim como todo o Poder Judiciário, cada vez mais ele tem uma tendência de se aproximar do jurisdicionado. Isso se torna ainda mais visível e evidente quando se trata da Justiça Eleitoral diante da necessidade de se ter a legitimidade e a transparência de um processo legislativo onde a soberania popular ela seja garantida e respeitada. Qualquer questionamento a respeito da confiabilidade do resultado das eleições passa justamente por uma necessidade cada vez maior de se dar transparência a todo o processo. Eu não tenho dúvidas de que cada vez mais vai se aprimorar a tecnologia, se aprimorar os elementos que são dispostos em termos de artefatos que a Justiça Eleitoral tem em sua mão para poder dar essa confiabilidade. É natural, quando nós temos um processo eleitoral onde existe vitoriosos e derrotados. Exatamente. Isso faz parte do processo eleitoral como um todo. Agora, é necessário se garantir cada vez mais essa transparência. Enquanto eu estiver na Justiça Eleitoral compondo essa corte ao lado de homens e mulheres que eu admiro profundamente, é necessário que se lute para a defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito, da legitimidade do processo eleitoral e se faça o cumprimento fiel do que está dito na Constituição Federal e na legislação aplicada a respeito da Justiça Eleitoral. Essa é a maior garantia, saber que a defesa do Estado Democrático e da própria democracia e da soberania popular vai ser mantida, vai ser conservada. Perfeito.
Bom, a senhora tem uma atuação muito, inclusive de mais de 20 anos no direito de família e agora direito eleitoral. Dentro lá já da atuação após tomar posse, já viu o tamanho ali do roteiro de trabalho, de julgados, dessa nova rotina como juíza no direito eleitoral? Eu digo que o direito eleitoral, assim como o direito da família, ele é algo que está muito próximo de nossa existência, ainda que nós não nos dediquemos ao estudo propriamente dito. Significa dizer que cada um de nós, intuitivamente, já tem essa familiaridade com questões eleitorais. Mesmo que nós não estejamos estudando, né? Nós ficamos atentas às normativas, às regras da eleição, aos pronunciamentos dos tribunais eleitorais. Para além disso, eu digo sempre na minha atuação, seja em qualquer missão que me seja confiada, estudo, técnica, aprimoramento é algo que tem que ser feito diuturnamente. E você que está me escutando, a sociedade pode ter absoluta certeza que dentro desse espaço em que eu estou compondo a Corte Eleitoral da Paraíba, em termos de técnica, independência, impessoalidade, busca da justiça, isso será ética, será sempre máximas e princípios que estarão na ordem do dia das minhas atribuições e do que efetivamente irei fazer lá. Tá aí, Maria Cristina Santiago, nova juíza do TRE aqui da Paraíba. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial, volta conversando aqui, porque no próximo bloco eu vou querer saber, eu vi lá a presença do presidente da OAB da Paraíba, o Arson Tagino, estava lá na solenidade, mas eu vou querer saber se, eu tentei inclusive compreender, se ele estava ali mais feliz ou mais assustado com sua posse ali no TRE em função das próximas eleições à presidência da OAB. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial e volta aqui no Rede Verdade.